E aí, rapaziada, aqui é o professor Alexandre Sostag de Física. E cara, vamos continuar, né, com os estudos no lançamento oblíquo, não é isso? Nessa aulinha vamos falar rapidamente sobre, a altura máxima atingida por um projétil, né, quando é lançado obliquamente. É uma das perguntas mais, né, vamos dizer assim, né, pertinentes que nós encontramos, né, em vestibulares e em livros de física aí. Então, quando um corpo é lançado obliquamente, nós já vimos, né? Qualquer coisa, se você está meio perdido, dá uma olhada na descrição abaixo que tu vai pegar os links, né, das aulas de introdução, né, e, né, consequentemente a evolução do lançamento oblíquo. Enfim, é uma pergunta muito comum de ser vista o cara lançar um corpo obliquamente, um projétil, e nós temos que fazer a correria da vida louca para descobrir o seu alcance vertical ou a altura máxima que ele atinge. Cara, pensa antigamente, hein? Lá na Idade Média, hein? Rapaz, que esse cara fazia aquelas armas, né? Catapulta, lançava pedras, né? E atingia os alvos, atingia. E isso, cara, muito tempo antes, né? Do Newton compreender a gravidade. Mas aqui é cinemática, pai, né? Nós não estamos preocupados com as causas do movimento. Vamos só descrever ele. A análise aqui, cara, é toda no eixo Y. Se você não entende isso, vai lá na descrição abaixo que nós vimos, né, que no lançamento oblíquo, os movimentos no eixo X e Y ocorrem de forma independente. Como que nós calculamos isso? Cara, tu vai ver muito exercício que vai lançar um corpo obliquamente, o cara te dá a velocidade inicial de lançamento e o ângulo de lançamento, que comumente é colocado com a horizontal. E nós temos que descobrir essa altura máxima. Existe uma equação que te permite calcular direto. Eu vou colocar ela no final. Mas a ideia é você adaptar os seus conhecimentos do movie, movie, né? Que nós vimos em aulas passadas. Aqui nós vamos, né, decompor o vetor. Essa velocidade da diagonal você decompõe, né? Então é como se essa bola aqui fosse para frente e para cima simultaneamente. É como se alguém levasse ela para frente, quem leva ela para frente é o V, assim, e é como se ela fosse para cima. Quem leva ela para cima é o V0Y. E eu tenho que calcular essas componentes. Não sabe decompor vetor não, fiote? Vai lá na descrição abaixo que a gente tem um videozinho te ensinando a decompor vetor. 2 minutinhos você aprende. Para calcular a componente VY, eu vou pegar o vetor da diagonal, no caso a velocidade inicial, que é 40, e como ele não toca no ângulo, lembra, quem está perto coça, quem está longe acena, né? O VY está sem a teta sugere seno. Então você vai multiplicar ele pelo seno do ângulo. Seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. Cara, 40 dá para 2, não dá? Danadinho. 40 dividido por 2 é 20. Então a velocidade inicial em Y é 20 raiz de 2 metros por segundo. Nós também a chamamos de componente vertical. Vertical é em pé. Componente vertical da velocidade inicial. É com essa componente que vai começar todo o pagode aqui. Por quê, professor? Ela faz uma parábola. Já combinamos. Foque U para parábola, né? Tudo bem que ela faz uma parábola, mas na sua loucura, no seu psicodelismo, pensa nela só subindo. Mas, professor, você tá doidão demais. Pode fazer? Pode, cara. Os movimentos no eixo X e Y ocorrem de forma independente. Ela sobe e vai para frente simultaneamente, nesse começo. Então eu penso na subida dela, vou pensando nela, né? Parando, pediu para parar, parou. Não é assim? Fala aqui no ponto mais alto ou lá no vértice da parábola, essa componente de velocidade é zero. Cara, vai lá na descrição abaixo que nós temos o videozinho que nós explicamos que no lançamento oblíquo, a componente Y da velocidade, né, ela vai diminuindo o seu módulo com o passar do tempo. É um movimento retardado. Então aqui tem uma gravidade apontando para baixo, não é isso? Se eu vou usar essa velocidade positiva, esse vetor para cima é positivo, no meu referencial aqui, então para baixo as coisas têm que ser negativas. Essa aceleração aí, cara, vai ficar com sinal de menos, hein? Eu vou colocar ela com sinal de menos lá, tá? Porque movimento retardado, o A e o G vão ficar com sinais opostos. Então esse ΔS aqui, né? Essa distância é a altura máxima que ele vai percorrer.
Cara, aqui eu não tenho tempo, não quero saber do tempo, foquinho pro tempo, Torricelli neles, né? Torricelli neles, cara, quando não tem o tempo, não quer saber do tempo, você vai na equação do Torricelli, vovô e vovó, mais dois amigos num triângulo sensual, não é assim? Cara, não se esquecendo que essa aqui não pode ser aquela velocidade inicial em diagonal, não, hein? Aqui é bom você colocar o índice y na velocidade. Tu tá trabalhando com a componente vertical dela. Ah, fala que lá no ponto mais alto essa velocidade é zero. De boa, tá? Beleza. A inicial é y. A 20 raiz de 2 ao quadrado, não é assim? Mais duas vezes. O A, a gravidade, eu vou colocar menos 10, viu? Vou colocar menos 10 e eu vou descobrir esse ΔS. Você pode chamar de H, ΔH ou ΔSY. Cara, aqui tá de boa, né? Ó, 0 ao quadrado é 0. Esse quadrado aqui, ó, vai dar um ataque aéreo terrorista. Ó. Nhão, vai ser 20 ao quadrado. Nhão vezes 2, raiz de 2 ao quadrado. Então vai ficar 20 ao quadrado, 400. Na hora que eu levar a raiz de 2 ao quadrado, a raiz corta com o quadrado. Fica só 2, né? No joguinho de sinal, mais com menos, vai te dar um menos. 2 vezes 10 é 20 e o ΔS aqui está em espreita. Esse termo aqui, ó, menos 20 ΔS, nós vamos desovar ele para lá e ele vai vazar somando. Troca operação, não é isso? Ah, então olha bem aqui embaixo de mim, hein? Então vai ter que 20 ΔS é igual a 800. Dá para cortar um zero, né? Olha o chicotinho lá. Cortou, pai, cortou zero, né? O 2 volta para lá dividindo, 80 dividido por 2, ΔS é 40 metros. Usando o Torricelli, que você já usou diversas vezes, né, em movimentos anteriores, é possível você calcular esse alcance vertical. O ΔS do Torricelli é a altura máxima que ele vai atingir. Mas tem alunos que gostam de decorar equações, fórmulas, né? Eu particularmente não gosto de usar, mas se você quiser já calcular direto, não tem problema. Como vira e mexe, eles te dão, né, o lançamento oblíquo de um corpo com a velocidade inicial de lançamento e o ângulo tetinha com horizontal. Se tu quiser já calcular o alcance vertical ou a altura máxima direto, nós podemos fazer que o H max, a altura máxima, vai ser o quê? Vai pegar a velocidade inicial dele e multiplicar pelo seno do ângulo θ. Elevar tudo isso ao quadrado e dividir por 2 vezes o módulo de g, que é a aceleração gravitacional. O Enem costuma arredondar para 10. É óbvio que se você tiver a equação, você já vai fazer diretaço, não é assim? Porém, essa equação sai do Torricelli, ela sai do Torricelli. Você decompõe a velocidade inicial, acha a componente vertical, V0y, joga a gravidade freando ele e fala que no ponto mais alto dessa parábola, a velocidade y dele final vai ser 0. O Torricelli vai te levar para o mesmo resultado. Quem quiser jogar na equação direta do alcance vertical, ela está aí. Aquele abraço.